de hoje. Desenhos irresistíveis no Salão de Genebra. Toda vez que chovia, entrava água. O mistério das infiltrações. Cinto de segurança. Ainda tem muita gente que deve se acostumar a usar. Economia com biometano. Here we go again. Os novos carros da Fórmula 1. E vamos logo para a Suíça. O inverno aqui na Europa tem sido bastante rigoroso. Só que para o primeiro Salão do Automóvel Europeu, em Genebra, a temperatura está bem mais amena. Eu, por exemplo, abri mão até do casaco, mas está 10 graus, o que é frio. Por isso, vamos logo lá para dentro, porque está bem mais quente até de novidade. Esse é o tipo de salão de arte. Olha só esses carros de corrida estilo retrô. E todos com motores elétricos que chegam aos 110 km por hora. A fabricante De Vinci trouxe 3 versões: Brigitte, Lucy e Adele. A autonomia de um DB718 pode chegar aos 230 km. E ainda o motor a combustível. No tanque apenas 8 litros, só para emergência. A Bugatti surpreendeu aqui no salão e trouxe um modelo chamado La Voiture Noire, ao sotaque francês. É um tributo para o Tipo 57, que era um modelo que o próprio dono da Bugatti usava na década de 30. O designer atual tentou replicar a elegância de antigamente como se fosse o próprio dono que desenhasse hoje. Será produzido apenas uma unidade. O preço equivalente a 63 milhões de reais e já está vendido. O Type 57 é uma referência de design desde os anos 30 do século 20, sempre com 2 lugares. Em 1936, tinha uma traseira mais arredondada. Em 37, 2 cores e um estilo mais clássico. Genebra é conhecido como um campo neutro, porque não tem uma marca suíça, quer dizer, não tinha. A Fiat estreia aqui no salão com um carro 100% elétrico. E de nova, ela não tem nada. O fundador é o bisneto do Ferdinand Porsche, o criador da marca alemã. O diferencial aqui é uma bateria que não vem da indústria automotiva e uma carga ultra rápida, além de um sistema de resfriamento com a passagem do ar, ao contrário do normal, que é com a água. O Mark Zero é o primeiro a usar o nome da família. São 3 motores elétricos. As baterias ficam ao longo do túnel central. Mas a família Porsche também tem novidades. Essa é a 8ª geração do 911 Cabrio. O presidente da marca conta que é sempre um desafio equilibrar tradição com os novos pacotes de tecnologia. Ele falou que esse aqui é o carro certo para Genebra justamente porque começa aqui a primavera, é um carro cabrio, tem tudo a ver. A versão coupé, que foi a primeira apresentada em novembro, foi no Salão de Los Angeles, pelo fato da Califórnia ser um estado muito importante para a Porsche e ter um volume muito bom de mercado. E aqui fez todo sentido trazer esse carro cabrio aqui para Genebra, colocar ele no palco principal, porque começa a primavera aqui na Europa e faz todo sentido. A capota fecha e abre por completo em apenas 12 segundos. O motor é um 6 cilindros boxer de 450 cavalos. Tá bom, né? Daqui a pouco você vai entender por que é um salão que cresce em número de expositores. Olha só que bom negócio! Abastecer com resíduos orgânicos. Resolvi os problemas ambientais, eu tenho o adubo, tenho o biometano. Tem um detalhe também que o PVA tem 75% de desconto também. Com o agronegócio cada vez mais tecnológico, um avião elétrico pode ser uma senhora alternativa. Inspeções na fazenda, isso daqui seria o ideal, né? Um avião de pequeno porte, cujo combustível você obtém da tomada de casa. E tem alguns lugares que parece que a natureza exige que o veículo seja um pouquinho mais sustentável. O Parque Nacional do Iguaçu é um deles. O ônibus híbrido roda mais com motor elétrico do que com o diesel. Tem um gráfico aqui que mostra a bateria, como é que está a carga dela, tudo. Tá. E conforme você vai freando, ele vai carregando. Aí você parou, automaticamente ele desliga o diesel. Então até 20 km por hora você está no elétrico. Está no elétrico. Porque aqui tem que andar bem devagarzinho mesmo. Nossa velocidade máxima hoje é 50.
Todas essas soluções inteligentes podem mudar muito a equação entre transporte e sustentabilidade no país. A usina de Itaipu é hoje um centro de experimentação, na prática, de veículos elétricos. Oficialmente, esse é o primeiro elétrico homologado no Brasil, lá em 2006. Detalhe para o torque desse carro, que é essa força que a gente sente quando a gente aperta o acelerador e arranca. É o mesmo torque de um motor V8. Os eletropostos estão espalhados pela usina. 8 horas ligado na tomada, anda equivalente a... uns 120 quilômetros por aí, normalmente. Se tiver o dobro de bateria, o dobro de tempo, né? Para rodar os 120 quilômetros, o custo seria de algo entre 12 e 15 reais. Aqui, o chassi de um ônibus. Espaço não é tanto problema, né? Os elementos podem até ficar mais espalhados. Esse isopor aqui está representando o protótipo de um motor elétrico que ficaria exatamente nessa posição. Já num carro, tudo precisa ser mais compactado aqui na parte da frente. Então aparece num bloco só o motor, o diferencial, o inversor e o carregador. As pesquisas passam por uso do espaço, autonomia e também uso de materiais leves. Olha o caso do avião. Esse daqui é um motor que tem capacidade de 70 kW, tem 8 kg cada um desses motores, feito com uma carcaça, feito com materiais de terras raras. Quanto tempo de voo dura uma carga? Seriam missões curtas, né, de 1 hora, primordialmente seriam aulas de aviação. E para a questão energética, não existe solução única. Por isso, o biometano entra cada vez mais na mira dos pesquisadores. O biometano ele usa a mesma infraestrutura do gás natural. Então assim, a bomba que você está vendo aqui, o carro, esse carro ele roda biometano e ele roda gás natural. A diferença é a origem mesmo. O biometano surge da decomposição do lixo orgânico e resíduos. Na produção, entra de tudo. Aqui na usina, dentro de Itaipu, chegam os resíduos de 5 restaurantes e mais. Fumo de contrabando apreendido pela Polícia Federal, óleo vegetal. Já nesta fazenda, também no Paraná, o esterco das galinhas e dos bovinos são recolhidos por essa grade e depois viajam até o biodigestor, onde ficam por aproximadamente 1 mês. E as bactérias fazem toda a parte do trabalho, né? Que a ausência de oxigênio toda a matéria orgânica começa a produzir gás. O biogás passa por uma série de filtragens. A parte purificada vira o biometano. Os resíduos orgânicos todos são em torno de 600 quilos por dia. Já dá para abastecer toda a frota? Em torno de 200 abastecimentos por mês. A diferença no custo por quilômetro é boa, comparada ao etanol. Por exemplo, na cidade turística, a gente poderia ver como pegar os resíduos orgânicos de todos os restaurantes da cidade e com isso a gente produzir gás para os táxis, por exemplo. Colocando o táxi no preço mais acessível, né? Porque é um combustível mais barato comparado aos outros combustíveis que a gente tem nas bombas. Em fazendas, uma outra razão. A grande concentração de resíduos na região impacta diretamente os recursos hídricos. O objetivo é que os projetos de biogás viabilizassem todo o tratamento dos resíduos que são gerados na região através das atividades do agronegócio. Acho que é uma energia renovável, está sempre aqui, todo dia tem disponível. O Auto Esporte volta já e mostra quando a infiltração vira um mistério. Cinto de segurança. O visual dos novos carros da Fórmula 1. Mais supercarros. Carros com novas cores na Fórmula 1. É bom a gente se acostumando. Na Haas, preto e dourado. Lembra as antigas Lotus de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi? Aliás... O brasileiro Pietro Fittipaldi é piloto de testes da equipe. A dupla titular é a mesma do ano passado. A Haas quer subir no ranking. Foi quinto em 2018. A laranja mecânica ganhou um pouco de azul.
Essa é a nova McLaren, com a saída de Fernando Alonso, muitas expectativas em cima dos pilotos. E torcida por Sérgio Sete Câmara, piloto de desenvolvimento da equipe. Na Williams, tudo azul, para esquecer a lanterninha do Mundial de Construtores em 2018. E o que você acha do retorno do Kubica, que vai correr com o campeão da Fórmula 2 em 2018, George Russell? O Robert Kubica é um dos pilotos mais talentosos da geração dele, que é até a minha. A gente correu o Mundial de Kart em 2000 juntos e desde aquela época ele já demonstrava um grande talento. Ele está tendo uma chance única, né? Depois de um acidente tão sério que ele quase morreu, voltar a uma categoria como a Fórmula 1. Já mostrou velocidade nos testes da Williams no ano passado. Eu acho que a experiência, eu acho que até essa nova oportunidade vão dar um Kubica aí mais aberto, ajudar a equipe. Para o Russell não poderia ser, acho que um companheiro de equipe melhor. O Kubica, pelo que eu saiba, é super tranquilo, ele pensa no conjunto. Basta saber se a Williams vai ajudar com o carro e com a velocidade necessária. A RBR tem pintura nova, mas poderia ser ainda mais radical. A pintura provisória era um show. Na STR, as cores são as mesmas de 2018 no novo carro. Só os pilotos mudaram. Na Ferrari sai o branco, entra o preto e o vermelho é ainda mais forte. Alfa Romeo com vermelho e branco e a presença forte de Raikkonen. Funciona trazer um piloto experiente e um novato? Que tipo de troca pode trazer para a equipe? No meu caso, quando eu estreiei numa grande categoria mundial, eu tive um companheiro bem mais experiente e para mim foi fantástico, porque ele já tinha maturidade, a gente é de gerações completamente diferentes, então tem aquela coisa de ajudar como equipe, de ensinar. Acho que até por isso as equipes procuram trazer uma experiência num carro e um novato com aquela garra, com aquela vontade no outro carro. Porém, nem sempre isso acontece. Vamos lembrar do Hamilton e Alonso na McLaren. O Alonso já bicampeão, viu o Hamilton batendo ele na pista, a confusão foi armada, né? Já pensou? Se esse urso fosse uma pessoa? Incorporar o hábito de usar o cinto de segurança ainda é uma dificuldade para muita gente. Mesmo com a eletrônica do carro avisando. Não gosto de usar, mas já me salvou a vida 2 vezes. Passageiro no banco traseiro também resiste. O senhor poderia colocar o cinto, por gentileza? Gostei disso. Você sempre pede para quem entra no carro botar cinto? Sempre. Muitas delas deixam de colocar. E qual é o argumento? Amassa a camisa, deixa preso. Se tiver calor, então... Nas estradas brasileiras, 4 em cada 10 pessoas esquecem o cinto. Em 2018, nós tivemos mais de 500 mortes no trânsito que poderiam ter sido evitadas se os ocupantes tivessem utilizado o cinto de segurança. A estatística se divide assim. Quem está atrás ainda precisa de mais consciência. Já os motoristas, lembrar de ser exemplo. Afinal, a lei que obriga o uso do cinto já tem mais de 21 anos. O Davi aprendeu com o pai. Você está com cinto? Não estou saindo, pai. Não? Cara, eu gosto de usar cinto de segurança. Eu uso desde que eu tirei carta. Se eu não ponho cinto, parece que eu tô sem roupa, cara. Parece que eu esqueci o celular em casa. Esse é um boneco que pesa só 10 quilos. Imagina se ele pesasse uns 70 quilos mais ou menos, o tamanho do impacto que ele ia gerar aqui no painel. Muitas vezes em um impacto você tem o seu peso multiplicado por 10, 15, 20 ou 30 vezes dependendo da desaceleração. Se você tiver uma pessoa pesando 100 quilos, imagine você tendo uma desaceleração de 15 G, ou seja, 1.500 quilos. Seu peso vai virar uma enorme massa contra o painel, ou seja, se você não tiver de cinto, os ferimentos vão ser enormes. Para ter uma ideia do impacto, simuladores estão sendo usados para quem anda de carro ter uma experiência a cerca de apenas 7 km por hora. Esse é numa universidade americana e esse outro em Goiás, usado desde o ano passado para motoristas flagrados sem cinto. Apesar de ruim, tem uma boa notícia. O número de multas por pessoas que não usam cinto está diminuindo.
A queda de motoristas flagrados é relevante nas rodovias federais. Eu usava só na rodovia onde eu poderia tomar multa. A verdade era essa, eu usava para não tomar multa. Saí da rodovia principal, cheguei na vicinal, tirei o cinto. Chegando num comando na entrada da cidade, eu coloquei o cinto. E foi o que me salvou a vida, que uns 5 quilômetros para frente, uma caminhonete me corta a frente, eu 80 km por hora. Bateu? Se eu estivesse sem cinto, eu não estava aqui agora. Mas quem está ao volante pode acabar multado se o passageiro estiver sem cinto. Não na frente o pessoal tem hábito de pôr, é atrás que o bicho pega. O passageiro se sente seguro, vamos dizer assim, porque tem um banco na frente para que vai proteger. E na verdade isso não acontece, né? Exato, você chega a casos de você deformar a estrutura do banco e continuar a sua projeção para frente. No caso de um capotamento, você pode ser projetado para fora. E há, por incrível que pareça, pessoas que imaginam que o airbag substitui o cinto. Isso é totalmente fora de propósito, né? Sim, na verdade, as bolsas de airbag têm que funcionar em conjunto com o cinto. Porque você vai ter a projeção do seu corpo contra a bolsa. Você é a prova viva de que ele salva vidas. Exatamente, só. Que legal, legal. Graças a Deus eu consegui ver meu filho crescer. Daqui a pouco, infiltrações. Onde elas aparecem? E olha que interessante o que foi apresentado no Salão de Genebra. Vários carros e um só problema: infiltração. Eu nunca ia imaginar que era calha entupida, gente. Esse caso aqui foi problema de infiltração através do vidro. Toda vez que chovia, entrava água. Então, um dos bancos sempre molhava. Ou era do passageiro, ou era do motorista. Abri a porta do carro para colocar a mochila no banco de trás, cheio de água. O dono do carro demora a descobrir por onde a água entra. Dreno entupido, por exemplo. Para limpar o dreno, às vezes é preciso desmontar alguma peça. Normalmente, as impurezas são tiradas com a mão. Quando não é possível, jatos d'água fazem a varrição. Conforme eu jogo água aqui, essa água ela vai escorrer lá na frente, ali na ponta do para-choque. E é justamente esse dreno que a gente tem que manter ele sempre desobstruído. Porque se eu tiver o acúmulo de sujeira aqui, essa água não vai escoar e com certeza com o tempo ela vai voltar para o veículo, pela própria ventilação dele. No caso da Marcela, ela mesma resolveu investigar. Já cheguei até a trabalhar com a calça molhada, porque eu sentei e só fui sentir na hora que eu levantei. E aí, comecei a tentar investigar e descobri então que o vazamento estava vindo da antena. E aí, para tentar solucionar o problema, eu tirei a antena por dentro e aí eu passei o silicone em volta e coloquei a antena de volta. Uma possível causa são os lava-rápidos de rolo. Retire as antenas antes da lavagem. Agora, a mais complicada é quando a água entra pelo para-brisa. Nessa rede de lojas, são de 50 a 60 casos por mês. O vidro não era original, era um vidro de segunda linha. E pior ainda, o vidro não tinha gravação do chassi, que por lei, todo vidro que você troca de um carro, você é obrigado a fazer essa gravação. Típico caso de retrabalho. Retiramos o vidro, acabou quebrando na retirada, e agora o processo foi refazer a preparação da lataria do carro, né, tirando aquela cola, que era uma cola também que não tinha muita qualidade, porque na hora que o técnico foi tirar, a gente viu que cortou muito fácil, né? Só a substituição da cola e mão de obra vai variar entre 100 e 250 reais. Com o vidro quebrado na retirada, a conta subiu para R$ 420. E tem outros cuidados. Evitar a instalação de acessórios não homologados pela montadora, como, por exemplo, a própria antena do teto, a instalação de vidro elétrico, a instalação daqueles automatizadores de subida dos vidros, porque justamente a gente vai precisar desmontar as forrações das portas para poder fazer essas instalações e essa montagem, se não for feita por uma mão de obra devidamente especializada e qualificada, ela pode provocar depois a infiltração de água nesses componentes. E carro limpo. O acúmulo de sujeira pode ressecar as borrachas. Até mesmo na hora de sair do veículo, essa raspadinha de pé gera desgaste prematuro na vedação. A mesma dica serve
para a tampa do porta-malas. Quando for colocar algum volume, evitar apoiar esse objeto no batente do porta-malas, porque ele pode também, nesse momento, danificar a borracha e vai, consequentemente, no futuro provocar algum tipo de infiltração. Um novo horizonte com os carros eletrificados. A quantidade de modelos surpreendeu muita gente em Genebra. Mais que isso, há um novo ambiente criativo e o salão é o palco ideal para as ideias arrojadas, como a de estúdios de design. A Pininfarina juntou designers e engenheiros da Porsche, Audi e Bugatti para chegar nesse carro, o Battista. Mas aqui o que reina é o design italiano, principalmente da Ferrari. Olha essa lateral. Isso porque a Pininfarina sempre desenhou carros emblemáticos da marca do cavalinho. É um hipercarro, o 0 a 100 por hora faz em menos de 2 segundos. Cara, olha essa frente, limpa, incomum num super esportivo. Isso porque ele é um carro 100% elétrico e não precisa daquelas entradas de ar agressivas para resfriar o motor a combustão. Aqui são duas nas laterais, uma em cada ponta. Potência, o Battista tem o equivalente a 1.900 cavalos. Para ter essa cavalaria, tem um motor em cada roda. E já que é para ser criativo, até esse bug elétrico entra na roda. A Volkswagen apresenta a versatilidade de uma mesma plataforma. E você vê que ela pode propiciar diferentes proporções e diferentes acabamentos também. Nesse caso você vê, a gente brincou com a distância entre eixos, com o balanço dianteiro e traseiro. Então a primeira imagem que a gente tem na nossa cabeça são esses primeiros desenhos dos anos 60, onde a gente tinha realmente esse paralama aqui, essa parte bem baixa, isso aqui bem exposto. Esse primeiro formato. Exatamente, onde a gente começou a desenhar o carro. Quais são os outros aspectos importantes também? Como, por exemplo, você vê aqui, a roda traseira ela é bem maior que a roda dianteira. Né? Isso também é um aspecto importante. E isso é clássico também, né? Você buscou essa parte clássica, mas inovando completamente o design. Né? A gente, uma história que a gente quis captar mesmo da época dos anos 60 e 70, porque o carro ele tem esse aspecto meio de hot rod, né? Outra coisa muito importante também foi ter esse Santo Antônio aqui, né? Para dar uma proteção para o ocupante que está ali dirigindo ou o passageiro do lado. Agora, o carro que pode ser considerado mais emblemático é esse. Ressurge das cinzas uma marca espanhola, a Hispano-Suiza. De todos os carros que eu vi, esse é o que mais mistura o passado com o presente. Aqui no interior, a gente vê um material que imita a madeira, clássico, o quadro de instrumentos todo digital e o console central com os recortes bem futurísticos. Agora, aqui fora é que a gente tem melhor essa impressão. A roda traseira toda coberta, essa cauda alongada e caída remetendo às carrocerias antigas e a lanterna traseira aqui, ó, forma circular e olha o charme, o símbolo da marca ali no meio. Batizado como Carmen, também carrega o equivalente a mais de 1.000 cavalos. O que parece só design é também uma fórmula aerodinâmica capaz de dar ao Carmen um desempenho de arrasto melhor que muitos outros esportivos tradicionais. Uma revolução. Um bom domingo para você e uma ótima semana.